Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos, para que todos possam entender a vontade dele e tenham coragem para executar essa vontade. Bem, nós começamos falando ontem sobre a justificação que nós recebemos, quer dizer, o perdão, a absolvição que nós recebemos da parte do Pai, do Deus Pai, por causa da nossa fé no Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. E há de se notar uma coisa: essa justificação, que nós recebemos de graça, você não tem que pagar nada. Você tem que ser sincero, transparente, verdadeiro. Porque você tem visto muitas pessoas, infelizmente, que dizem: eu creio no Senhor Jesus, eu sou fiel na igreja. Ela tem sido fiel à sua igreja, à sua denominação, ao seu pastor. Ela tem sido fiel à sua religião, à sua religiosidade. Mas essa fé não traz o benefício da paz que o Pai nos dá. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Vou dar um exemplo. Você já deve ter tido essa experiência, você já deve ter amado, se afeiçoado uma pessoa com todas as suas forças. Você se entregou para essa pessoa. Você a amou de verdade. Você deu a sua vida para ela, por ela. Aí, mais tarde, quando você vai viver junto com ela, você descobre que aquela pessoa não o amava, não correspondia com a mesma intensidade que você tinha para com ela. Aí vem a decepção, vem a frustração, não é? Você já deve ter feito isso. Amado uma pessoa com todas as suas forças e depois você descobre que aquela pessoa não correspondia. Preste atenção, a mesma coisa com respeito à fé em Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo. Deus sabe qual é a fé que nós colocamos ou temos colocado nele. Ele conhece a gente. Ele sabe com perfeição aquilo que está dentro de nós. Se a nossa fé é uma fé de verdade, de entrega, de submissão, de obediência, ou se é uma fé, digamos, fantasia, uma fé mágica. É isso aí. Que a pessoa faz aquele momento, naquele momento, dá aquele amor, aquela crença naquele momento. Mas quando sai daquele ambiente, é outra coisa. Quer dizer, Deus já sabe. Antes de nós manifestarmos a fé nele, ele já sabe quem nós somos. Ele sabe que nós carregamos dentro de nós. Se é sincera aquela entrega, ou se é enganadora, ou se é ilusória, se é sensacionalista. Deus sabe. Então, quando a fé, a verdadeira fé, que exige sacrifício da nossa parte, do nosso eu, de entrega para outra pessoa, ou, no caso para Deus,
então na hora vem a paz. Deus dá em troca aquilo que nós lhe oferecemos. É o que está escrito. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso se aplica não só o que é mal, mas o que é bom também, que é a crença, que é a fé, que é a entrega sincera para o Senhor Jesus. E eu posso falar isso também porque durante 2 anos, mais ou menos, eu entregava a minha vida para Jesus, levantava as mãos, orava, está aqui, meu Deus, e tal. Quando eu estava na igreja, eu tinha uma fé, mas era uma fé fantasia. Hoje eu sei. Quando eu estava fora da igreja, num outro ambiente, então aquela entrega já não tinha mais valor, aquela entrega feita no outro dia não tinha mais valor, porque eu já estava me correspondendo com o pecado, com aquilo que não agradava a Deus. Ora, como é que pode? Dentro da igreja eu sou fiel, fora da igreja eu sou infiel? Você aceitaria uma pessoa assim, amiga e amigo? Você se aceitaria alguém que faz uma entrega para si? Faz uma entrega para você. Mas você já sabe de antemão que aquela entrega não é sincera. Você aceitaria? Pois é, o Pai, o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, conhece quais são as nossas intenções, quais são os motivos pelos quais nós entregamos a nossa vida ali no altar. Quando é sincero, quando a pessoa faz algo do mais profundo da sua alma, eu me entrego, eu me rendo, cansei mesmo de ser eu agora me entrego. Então, quando acontece essa entrega total, verdadeira, essa fé não fantasiosa, não mágica, mas essa fé de crença, de querer obedecer o máximo possível, fazer tudo o que for possível para seguir aqueles preceitos. Então, a pessoa recebe paz. Você sabe que a pessoa pode não ter grandes conhecimentos da palavra de Deus, conhecimentos dos mandamentos, das leis, das obrigações. Pode ela não ter isso. Porém, a pessoa, quando crê em Deus de verdade, quando crê no Senhor Jesus de verdade, quando aceita aquele sacrifício que ele fez por ela, deu a vida dele por ela na cruz, e vive aquela fé acima do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua família, da sua mulher, do seu marido, acima de tudo, seu dinheiro, sua posição social, acima de si próprio. Então, ela recebe a paz de Deus. Amiga e amigo, aí está a razão do porquê muitas pessoas, infelizmente, vivem naquele vai e vem, chove não molha. Sabe como é que é? Meio barro, meio tijolo. Não dá. Não dá. Ou é ou não é. Com Deus não tem mais ou menos. Meia boca não vai funcionar. Bem, então, quando há a entrega sincera pela fé no Senhor Jesus, quando houve essa minha entrega, o dia que houve, na hora, houve também resposta de Deus. Na hora. E é o que nós temos procurado passar para as pessoas, porque muitas pessoas reclamam, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo. Você fez com, digamos assim, com o seu corpo, você tomou uma atitude com
movida por alguma coisa, por uma emoção. Mas quando você saiu daquele ambiente, não correspondeu mais. Ora, que é o que acontece no casamento, muitos casamentos acontecem assim, a pessoa casa e só vive os dias da lua de mel, depois ela, coitada, fica chupando o dedo. Ora, veja só, então nós temos acesso, está aqui escrito, temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando a gente recebe a paz de Deus, a esperança da glória de Deus, de um dia podermos ver o nosso eterno Pai face a face, puxa, isso estimula, fortalece, isso dá força, dá coragem, empodera a gente para enfrentar as lutas, as dificuldades, os problemas e até a morte. Porque essa fé é que agrada a Deus. Mas não somente nisto, diz aqui, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quer dizer, da mesma forma como nos gloriamos na esperança de um dia estarmos face a face com Deus, cedo ou tarde, isso vai acontecer. Quem realmente tem a fé no Senhor Jesus Cristo, então essa pessoa tem paz na hora, recebe paz dentro dela. Não quer dizer que os problemas do lado de fora estarão resolvidos. Não, não é mágica. Deus não faz mágica. Não, ele cumpre a sua palavra, as suas promessas. Então, quando a pessoa tem essa segurança, essa paz, ela tem esperança de um dia estar permanentemente. E aí não haverá mais lágrimas, choro, pranto, não haverá nem memória, nem lembrança de quem eu era aqui na terra. Nada, zero. Lá no céu, minha amiga e meu amigo, não vai ter, fulano, você, nada disso, você não vai encontrar ninguém que você conhecia, porque você será uma nova criatura, um novo reino. Nós vivemos aqui no reino do mundo, o reino de Deus no mundo, mas quando passarmos para o reino dos céus, aí muda tudo, aí começa tudo do zero. Aí há um só Pai, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um só Pai e há filhos que carregam a imagem de Deus, que refletem a imagem do Pai. Então ali todos sim serão irmãos de verdade. Graças a Deus. Então, as tribulações, nós não nos gloriamos apenas nessa certeza que a fé nos dá de que um dia estaremos face a face com o nosso Pai. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Pô, mas como é que pode nos gloriar? Como é que uma pessoa pode se gloriar numa tribulação? Você sabe que tribulação não são os problemas que a gente arranja, não. Não é nada disso. A tribulação aqui não diz respeito a, eu plantei o que era ruim, estou colhendo o que é ruim hoje. Não é nada disso. Tribulação diz respeito às guerras, às lutas, às adversidades que nós enfrentamos neste mundo por causa da nossa fé. Então, vou falar por mim. Eu enfrentei uma avalanche de tribulações e ainda enfrento por causa da minha fé no Senhor Jesus Cristo. E é claro, isso é normal, tem que acontecer, porque com a minha fé no Senhor Jesus Cristo, eu queria andar na justiça aqui na terra, num mundo de injustiça. É óbvio que eu vou confrontar com o mal.
Eu vou confrontar com tudo o que é do mal. Se eu quero andar na verdade aqui na terra, obrigatoriamente eu vou ter que confrontar com a mentira. É isso aí. Então é uma guerra, há um conflito. São as tribulações que nós vivemos. Essa é a tribulação. Jesus disse, bem-aventurados, quer dizer, felizes, aqui Paulo fala, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque Jesus disse, não se esqueça, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, odiarem e disserem todo o mal contra vós outros, porque grande é o vosso galardão nos céus. Quer dizer, você enfrentar o inferno e permanecer e prevalecer por causa da sua fé sólida, digamos assim. Uma fé fundamentada nas promessas de Deus, não fundamentada em doutrinas dos homens, na opinião alheia, mas fundamentada na palavra de Deus, na palavra que saiu da boca de Deus. Isso, minha amiga, meu amigo, tem que acontecer para que nós venhamos colher os frutos dessas tribulações. Olha só, ele continua dizendo, sabendo que a tribulação produz paciência, quer dizer, perseverança. Você se mantém na mesma postura, mesmo que tenha sido injustiçada, mesmo que tenha sido aquela criatura perseguida injustamente. Você não fez nada de errado, mas você é perseguido, você é odiado. As pessoas olham para você com aquele olhar crítico, odioso. Você já enfrentou isso? E é o que a gente mais enfrenta nesse mundo. Às vezes você vai passar na imigração, quando a pessoa vê o meu nome, a gente sabe, a gente vê, a gente tem discernimento. O sujeito lá olha para a gente com aquele desprezo. Só o olhar dele a gente já vê o desprezo, o ódio. Aí, tal do Bispo Macedo. E quando carimba o passaporte, carimba com má vontade, com raiva. E ainda faz coisa lá para demorar mais um pouquinho, para a gente ficar esperando. É essas coisas e outras coisas mais. E outras coisas mais. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Não somente nisto, não somente nos gloriamos na esperança de um dia estarmos face a face com o Pai, por toda a eternidade, não é só por um tempo, mas por toda a eternidade. E ali já não haverá mais lágrimas, choro, pranto, nem lembrança do que vivenciamos no passado. Nenhuma, zero, nenhuma. Não se iluda pensando assim, quando eu morrer eu vou encontrar a mamãe, o papai, você lá em cima. Não vai encontrar, você vai encontrar o seu pai. Se você chegar lá em cima, você vai encontrar o seu pai. Jesus dizendo para você, vinde, filhos de meu pai. Vinde, bendito, filhos de meu pai. Venham. Vai ser muito glorioso. Então ele diz, não somente nos gloriamos na esperança da glória, mas nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência, ou seja, produzem perseverança. Você se mantém ali, firme, forte. E isso é que agrada a Deus. Agrada a Deus. Porque Ele sabe o que nós passamos aqui na terra, porque Ele mesmo passou na pessoa do Filho dele. Ele mesmo passou aqui na terra por essas experiências. E a paciência, quer dizer, a perseverança, nos dá a experiência. A experiência.
e a experiência, esperança. Você, falar em experiência, você já experimentou, você é uma pessoa já madura, experiente, já pensou casar com uma jovem ou um jovem inexperiente, criança, imaturo, cabeça de garotinho, criança? Nós temos conversado com pessoas que dizem, ó, bispo, eu fiz uma maior besteira na minha vida. Eu casei com uma criança. Porque você se iludiu com aquele corpo saradão, garotão, bacanão, aquele cara queimado, tal, de praia, do sol da praia, etc. E depois você foi conviver com aquela criança. E então, em dado momento, aquela criança pega o joguinho do computador e começa a jogar lá. E você fica olhando, poxa vida, que burrice que eu fiz, que estupidez. Olha só, eu casei com uma criança, agora eu vou ter que dar de mamar para ele, vou ter que trocar as fraldinhas dele, ensiná-lo a viver, a se conduzir. Olha, uma pessoa assim é uma pessoa inexperiente. Vai conviver com uma pessoa assim. Eu não estou condenando, criticando, eu estou falando que é uma situação crítica. Você conviver com uma pessoa inexperiente. Por isso que é bom os dois terem o mesmo nível de maturidade, para que não venha ter esses desajustes que acabam decepcionando e frustrando aquele suposto amor. Bem, mas isso é outra coisa. E a paciência traz experiência. Eu digo paciência no sentido de perseverança. Não é teimosia, não. Uma coisa é você ser perseverante. Perseverante naquilo que você crê que é certo, que é justo, que está de acordo com a vontade de Deus. Agora, a pessoa ser teimosa, insistir, perseverar na teimosia, é ela seguir o que é justamente contrário à vontade de Deus. Ela querer impor a vontade dela, custe o que custar. Aí ela vai se arrebentar. Então, a diferença entre a paciência, entre a perseverança e a teimosia. Não se esqueça disso. Vale a pena você observar se você tem sido uma pessoa perseverante, paciente, ou uma pessoa teimosa, insistir naquele erro. Isso é o mais a gente tem visto por aí. E a paciência produz experiência, e a experiência, esperança. Quer dizer, sustenta aquela fé. Porque esperança é aquilo que a gente não vê, mas crê, acredita, espera. Mais do que acreditar, você crê, você espera. E a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é o amor de Deus que nos foi dado. Então, por conta disso, não há confusão, porque a pessoa, o coração, o novo coração é conduzido pelo Espírito de Deus, pelo amor do Espírito de Deus. Então não há confusão, não há conflito, porque se duas pessoas, por exemplo, que se casam, têm o mesmo coração, então ambas vão estar em paz uma com a outra sempre, porque o Espírito Santo está ali para guiar, dirigir, conduzir.
É óbvio que ele fala, ele ensina, ele orienta, mas se a gente quiser seguir a nossa teimosia, aí vai dar zebra, vai errar. Então, amiga e amigo, graças a Deus pelas tribulações, porque as tribulações não são punições de Deus. Tribulação é bênção, significa que você está no caminho. Significa que você está no caminho certo. Você já reparou, não sei se aconteceu com você, aconteceu comigo, você está passando por uma tribulação, e quanto mais calorosa é aquela tribulação, quanto mais quente é aquela tribulação, mais a sua fé fica aflorada, a sua fé se manifesta. Já reparou isso? E é fato, quanto mais você se aproxima da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais problemas você vai ter, porque o diabo não quer que você toque na cruz. Então ele cria situações contrárias à sua fé e para que você desista. Mas a tribulação, minha amiga, meu amigo, é uma bênção. Ela não deixa a gente acordar, ou melhor, não deixa a gente dormir, não deixa a gente cochilar sequer na fé. A tribulação é para isso. E graças a Deus pela tribulação. Todos nós encontramos com Deus num momento difícil da vida. O salmista disse: foi-me bom ter passado pela dificuldade, pelos problemas, para que eu pudesse conhecer a tua voz, a tua palavra, reconhecer a tua voz, a tua palavra, os teus mandamentos, os teus decretos. Quer dizer, ninguém se chega a Jesus numa boa, não. As pessoas se chegam a Jesus por problemas que elas mesmas arranjaram. Mas Deus aproveita aqueles momentos difíceis que a pessoa está desesperada, está esperando a mão ser estendida, está esperando a boia, o salva-vidas para se agarrar. Então ele apresenta o salva-vidas. E a pessoa então conhece Jesus. Então ele aproveita os problemas difíceis que nós enfrentamos na vida, as lutas, os erros que nós... É como nós costumamos falar, quando a pessoa está no fundo do poço, não tem mais por onde descer, não tem nem nada, zero, não tem como descer, e está rodeada apenas de terra, está no fundo, não tem ninguém do seu lado. Só tem um jeito. Ela olha para o alto, não pode olhar para baixo porque não tem nada. Para os lados não tem ajuda, não tem nada. Só tem um jeito, olhar para o alto e gritar. Socorro! Quanto mais fundo é o poço, mais forte é o grito da sua alma. E aí a mão de Deus é estendida para ela. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.